A jovem rica humilhou o garçom pobre na frente de todos. Mas quando ele sentou na frente do piano, o que fez deixou todos desacreditados. Sofia passava a manhã cercada de funcionários na mansão luxuosa, ajustando detalhes da festa que marcaria sua estreia como gerente dos negócios do pai. Ela caminhava pelos corredores com um olhar de superioridade, apontando falhas em cada canto. Quando um dos empregados perguntou se Charles participaria da cerimônia, ela respondeu com desdém: "Meu pai não precisa estar aqui. Essa noite é minha, e quero mostrar ao mundo que sei inovar sem a sombra dele." Alguns empregados trocaram olhares discretos, mas continuaram em silêncio. Sofia tratava a equipe como peças descartáveis. Reclamava do posicionamento das flores, do tom das luzes e até do cardápio. Cada ordem saía carregada de arrogância, e ela deixava claro que a presença do pai não seria tolerada, como se ele fosse um estorvo em sua trajetória. Enquanto isso, a poucos quarteirões dali, Miguel estava sentado à porta de um restaurante modesto, o mesmo onde se apoiava todos os dias em busca de algo para comer. Seu rosto cansado e as roupas gastas mostravam a luta constante pela sobrevivência. O gerente Lorenzo o conhecia bem. Ao sair para verificar o movimento, encontrou o jovem ali mais uma vez. "Miguel, hoje não tenho muito, mas posso separar um prato simples para você", disse com sinceridade. O rapaz agradeceu de cabeça baixa, respondendo: "Eu aceito qualquer coisa, Lorenzo, só para aguentar até amanhã." Ele já havia pedido emprego inúmeras vezes, mas sabia que não havia vaga. Lorenzo, mesmo sem condições, se compadecia e sempre arrumava um jeito de oferecer algo, reconhecendo a dignidade com que o mendigo recebia cada pequeno gesto. Mais tarde, Sofia decidiu ir ao restaurante. Seu semblante mostrava mais intenção de se divertir às custas dos outros do que de apreciar a comida. Assim que entrou, avistou Miguel encostado na parede, esperando algum prato que sobrasse. Ela se aproximou e disse em tom condescendente: "Você tem sorte hoje. Vou pagar algo para você comer. Considere um presente da nova gerente de uma grande empresa." Miguel a olhou confuso, mas respondeu educadamente: "Obrigado, senhorita. Não estou acostumado a ouvir esse tipo de bondade." Sofia sorriu com ironia e continuou: "Bondade não custa nada, e talvez você possa retribuir indo a uma festa que vou dar ainda hoje. Quero mostrar às pessoas importantes que também penso nos menos favorecidos." Miguel ficou sem reação, tentando entender se era realmente um convite. "A senhora quer que eu vá a uma festa?" perguntou desconfiado. Ela assentiu com firmeza e reforçou: "Sim, mas vá arrumado. Use o melhor que tiver. Será uma noite em que você poderá conversar com pessoas influentes. Quem sabe alguém te oferece uma chance." As palavras dela soaram como esperança para alguém acostumado a ouvir apenas recusas. Com os olhos brilhando, Miguel respondeu: "Se a senhora acredita que posso ter essa oportunidade, estarei lá." Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita, e para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado. E vamos continuar. Do balcão, Lorenzo observava a cena com atenção. Conhecia Sofia e desconfiava de suas intenções. Quando ela deixou o restaurante, o gerente se aproximou de Miguel e falou com cautela: "Não quero estragar sua empolgação, mas fique atento. Às vezes convites assim não são o que parecem." Miguel, ainda tomado pela alegria, respondeu: "Ela disse que posso conhecer gente importante. Talvez seja minha chance." Lorenzo respirou fundo e então comentou: "Você já me pediu emprego muitas vezes, e eu prometo que quando surgir uma vaga, você será o primeiro. Mas não quero que você vá a essa festa sem estar preparado. Tenho um terno guardado. Posso emprestar para você. Assim, pelo menos, estará à altura do evento." Miguel ficou emocionado com o gesto inesperado. "Você faria isso por mim?" perguntou quase sem acreditar. Lorenzo assentiu dizendo: "Você merece mais do que esmolas, Miguel. Se essa festa for realmente uma oportunidade, deve estar bem vestido. Se for uma armadilha, ao menos terá mostrado que é digno e respeitável." A conversa se estendeu com sinceridade entre os dois. Miguel contou que sonhava em ser pianista, mas nunca teve chance de estudar. E Lorenzo compartilhou que via nele talento e determinação, mesmo em meio à miséria. O gerente garantiu que à noite lhe entregaria o terno, e com um sorriso, reforçou: "Confio em você. Não importa o que aconteça nessa festa." Miguel agradeceu profundamente e disse: "Então eu vou, Lorenzo. Vou mostrar que posso estar em qualquer lugar com honra." Sofia, de longe, acreditava ter armado um espetáculo para humilhar um desconhecido em sua festa,
mas não percebia que cada detalhe do encontro estava dando início a algo que mudaria o rumo de sua própria vida. Miguel, esperançoso e com o apoio silencioso de Lorenzo, começava a acreditar que talvez o destino lhe desse a chance que tanto aguardava. Miguel chegou à mansão de Sofia quando a noite já estava iluminada por refletores e carros luxuosos estacionavam em fila diante do portão principal. O terno emprestado por Lorenzo lhe dava um ar mais digno, e ele se esforçava para caminhar com confiança, mesmo sabendo que aquela não era sua realidade. Ao cruzar o hall, ficou impressionado com o tamanho do salão decorado com lustres reluzentes, arranjos de flores importadas e mesas fartas de comida. Sofia o aguardava perto da escadaria e sorriu ao vê-lo, lançando um olhar avaliador de cima a baixo. "Vejo que conseguiu se arrumar melhor do que eu esperava", disse em tom frio, como se tivesse prazer em testá-lo. Miguel agradeceu, tentando se manter firme, mas logo ela completou: "Não pense que está aqui como convidado. Você entendeu errado. Trouxe isso para você. Vai trabalhar como garçom esta noite. Considere como um favor. Poderá ficar com todas as gorjetas." A fala caiu sobre ele como um balde de água fria. O coração que batia cheio de esperança desacelerou. Mas Miguel respirou fundo, engoliu a frustração e respondeu apenas: "Se é isso que deseja, eu aceito." Sofia riu, satisfeita, e entregou-lhe o uniforme. Poucos minutos depois, o rapaz já circulava pelo salão equilibrando bandejas, servindo taças de espumante e pratos finos aos convidados. Embora mantivesse a postura, por dentro sentia-se humilhado. Mesmo assim, decidiu que não demonstraria fraqueza diante dela. A festa estava em seu auge. Empresários influentes conversavam sobre negócios, políticos trocavam cumprimentos formais e jovens ricos dançavam ao som da orquestra contratada. Sofia circulava entre eles, sempre com uma taça na mão. A cada pedido de bebida, chamava Miguel com um gesto de impaciência. "Traga outra, este vinho já perdeu o frescor", dizia. E ele prontamente atendia, suportando a arrogância sem reclamar. O álcool rapidamente a deixava mais solta, e suas risadas altas ecoavam pelo salão, chamando a atenção de todos. Em certo momento, Miguel foi surpreendido por um dos convidados que puxou o assunto enquanto ele oferecia taças. Era Benigno, fabricante de pianos conhecido por seus negócios. O homem, intrigado com a postura respeitosa do jovem, perguntou casualmente: "Você parece ter boa educação apesar de estar servindo. Já pensou em outra profissão?" Miguel hesitou, mas respondeu: "Meu sonho sempre foi tocar piano, senhor, mas nunca tive a chance de aprender formalmente. Às vezes praticava em instrumentos velhos que encontrava, mas não tive oportunidades reais." Benigno arregalou os olhos e apontou para o grande piano de cauda que estava disposto no centro do salão. "Está vendo aquele instrumento? Foi trazido apenas como adorno porque o pianista contratado cancelou de última hora. É uma peça valiosa, poucas pessoas no mundo poderiam comprá-la. Você disse que gosta de piano, certo?" Miguel sorriu discretamente, quase sem acreditar que alguém demonstrava interesse sincero por sua história. "Sim, gosto muito. Nunca toquei em algo tão grandioso como aquele, mas conheço algumas obras de ouvido." Benigno pareceu ainda mais curioso e comentou: "Isso é admirável. O talento não precisa sempre de aulas formais. Às vezes basta paixão." Nesse instante, Sofia percebeu a conversa e se aproximou, já visivelmente alterada pelo álcool. Interrompeu o diálogo com um tom de desprezo. "Está achando graça em ouvir histórias de um garçom? Ele diz que toca piano, imagina só." Benigno tentou manter a cordialidade, mas Sofia prosseguiu, olhando em volta para garantir que todos escutassem: "Se esse homem pobre souber mesmo tocar piano, eu me caso com ele. Todos aqui são testemunhas." Os convidados riram, alguns em tom de deboche, outros apenas surpresos com a ousadia. Miguel baixou os olhos constrangido e murmurou: "Não é necessário zombar de mim dessa forma." Benigno, porém, não deixou a situação se encerrar assim. Olhou firme para Sofia e disse: "Ora, se ele tem coragem de afirmar que sabe tocar, por que não deixamos que mostre? Não vejo problema algum." Os demais convidados começaram a incentivar, murmurando palavras de apoio. Sofia, satisfeita com o espetáculo que estava criando, cruzou os braços e declarou: "Pois então, que ele se arrisque, assim todos veremos que não passa de uma farsa." Miguel sentiu o rosto arder, dividido entre a vergonha e a vontade de provar seu valor. Aproximou-se do piano lentamente, suas mãos tremiam e o coração batia acelerado. Benigno o encorajou com um gesto, dizendo em voz baixa:
Mostre do que é capaz. Não tenha medo. Sofia, por sua vez, permaneceu próxima, pronta para rir a qualquer erro. Os convidados se aproximaram formando um círculo em torno do instrumento, aguardando em silêncio. Miguel se sentou no banco, respirou fundo e pousou os dedos sobre as teclas. O salão inteiro ficou em expectativa. Sofia ergueu a taça de vinho como se estivesse prestes a brindar o fiasco que esperava assistir. Mas Miguel fechou os olhos e começou a tocar, decidido a não recuar diante da humilhação. Miguel manteve os olhos fechados por alguns instantes antes de começar a tocar. Os dedos deslizaram pelas teclas do piano com segurança surpreendente, e logo as primeiras notas preencheram o salão. O silêncio dos convidados se transformou em admiração quando reconheceram a melodia suave e delicada. Benigno inclinou a cabeça em sinal de respeito, percebendo que havia talento verdadeiro diante dele. Sofia, inicialmente divertida, parou de rir quando identificou a música. Era a mesma que sua mãe escutava repetidamente em casa antes de falecer. Não pode ser, murmurou com incredulidade, apertando a taça de vinho entre os dedos. Os olhares se voltaram para Miguel, que tocava com emoção, como se cada nota carregasse um pedaço de sua vida. Os convidados comentavam em voz baixa, elogiando a habilidade inesperada de alguém que até então servia bandejas. Esse rapaz não é um simples garçom, disse um dos empresários, impressionado. Outro convidado completou. É um talento escondido, ninguém imaginava. Até Charles, que havia chegado discretamente sem ser anunciado, se aproximou do salão e observou de longe. Seus olhos marejaram ao perceber que a obra escolhida era exatamente a preferida da falecida esposa, algo que trazia memórias dolorosas e ao mesmo tempo reconfortantes. Sofia, já alterada pelo álcool, sentiu-se traída pela situação. Não queria que a atenção se voltasse para Miguel, muito menos que alguém ousasse compará-lo com sua mãe, ou com qualquer lembrança do passado. Aproximou-se do piano cambaleando e disse em voz alta: Chega! Já vimos o bastante, não faça disso um espetáculo maior do que é. Miguel continuava tocando, sem se deixar abalar. Ela levantou a taça em sinal de provocação e, em um gesto desastrado, deixou o vinho escorrer sobre as teclas do piano. O líquido vermelho se espalhou rapidamente, manchando o instrumento caríssimo. O choque tomou conta do salão. Benigno levou as mãos à cabeça, horrorizado com o estrago. Sofia, o que você fez? Perguntou em tom contido, tentando não expor demais a situação. Os convidados ficaram boquiabertos, alguns deram passos para trás, e o som da música cessou de repente, quando Miguel retirou as mãos do teclado. Sofia, nervosa, apenas riu de forma descompassada. Foi um acidente, não dramatizem. Esse piano pode ser limpo, não é o fim do mundo. Benigno respirou fundo e, em vez de repreendê-la diante de todos, decidiu encerrar o evento com discrição. Amigos, agradeço a presença de todos, mas acho que nossa anfitriã precisa descansar. Vamos encerrar por aqui, assim evitamos mais constrangimentos. Os convidados se entreolharam, alguns indignados, outros apenas decepcionados. Um a um começaram a deixar o salão, comentando em voz baixa sobre o rumo inesperado da festa. Charles permaneceu no canto, em silêncio, sem revelar sua identidade, observando tudo com semblante pesado. Sofia, sentindo-se exposta, tentou disfarçar. Vocês não precisam ir tão cedo. Ainda temos muito vinho. Mas ninguém deu ouvidos. Miguel, sem protestar, levantou-se do banco e recolheu uma toalha para ajudar a equipe a limpar o estrago. Mesmo humilhado, preferiu agir com dignidade. Enquanto enxugava o piano, Sofia se aproximou com um sorriso irônico. Parece que agora devo a você um casamento, não é mesmo? Foi o que prometi se tocasse bem. Miguel olhou para ela com firmeza e respondeu: Não me interessa esse tipo de promessa. Nunca me uniria a uma mulher que se diverte humilhando os outros. Sofia riu alto, tentando esconder o incômodo que sentiu com a rejeição. Não fale como se fosse superior a mim. Você não passa de um mendigo vestido de garçom, retrucou. Miguel manteve a calma, mas sua voz saiu gelada. Prefiro ser mendigo e manter minha dignidade a viver no luxo sem respeitar ninguém. As palavras ecoaram no salão quase vazio, e alguns funcionários que ainda limpavam trocaram olhares de aprovação. Antes de sair, um dos garçons tentou entregar a Miguel as gorjetas acumuladas durante a noite. Sofia observava de longe, esperando que ao menos ele aceitasse a quantia como sinal de submissão. No entanto, ele devolveu o dinheiro dizendo: Fique com isso. Vai precisar mais do que eu para ajudar a pagar o piano que estragou. A frase atingiu Sofia em cheio. Ela ficou imóvel, sem conseguir responder de imediato.
Miguel então caminhou até a saída, ajeitando o terno que já não parecia tão elegante depois da longa noite. Ao passar pela porta, ouviu ainda a voz de Sofia, furiosa. Você vai se arrepender de ter falado assim comigo. Ele não respondeu, apenas seguiu em frente, carregando consigo a certeza de que havia mantido a honra em meio à humilhação. Sofia permaneceu no salão, revoltada, enquanto o silêncio tomava conta da mansão que horas antes estava cheia de convidados. Miguel caminhava sozinho pela rua deserta quando ouviu um carro se aproximando devagar. Ele olhou desconfiado até perceber que era Lorenzo, que abriu o vidro e chamou pelo amigo. Entre, Miguel! Não quero que volte a dormir ao relento depois de tudo que passou esta noite, disse com firmeza. O jovem hesitou por um instante, mas aceitou e entrou no veículo. O gerente acelerou e, após alguns minutos em silêncio, falou com sinceridade. Hoje à tarde eu conversei com alguns funcionários e decidi abrir uma vaga de auxiliar de limpeza no restaurante. Não é o cargo dos sonhos, mas é honesto e pode ser um começo para você. Quero que aceite, porque sei que vai se esforçar mais do que qualquer um. Miguel arregalou os olhos e respondeu emocionado. Eu nunca tive alguém acreditando em mim dessa forma, Lorenzo. Se me der essa oportunidade, prometo que vou trabalhar com toda a dedicação que tenho. O gerente assentiu satisfeito e completou. Então está decidido. E não quero que passe frio na rua enquanto começa essa nova fase. Lá em casa tenho um quarto de hóspedes. Simples, mas digno. Pode ficar lá até juntar algum dinheiro e conseguir seu próprio espaço. Miguel quase não acreditava no que ouvia. Você faria isso por mim? Mal tenho como retribuir tamanha generosidade, disse, mas Lorenzo o interrompeu. Retribuir? Você só precisa seguir em frente com dignidade, isso já basta. Amanhã cedo começa sua nova rotina. Enquanto os dois conversavam no carro, em outra parte da cidade, o nome de Sofia começava a se espalhar de forma nada honrosa. Um dos convidados havia gravado o momento em que ela, tomada pela raiva, derrubava a taça de vinho no piano. O vídeo, postado nas redes sociais, viralizou em poucas horas. As imagens mostravam não apenas o vexame, mas também o talento inesperado de Miguel, que era ovacionado pelos presentes antes da confusão. Comentários surgiam sem parar, exaltando a coragem e o dom musical do rapaz, ao mesmo tempo em que criticavam a arrogância da herdeira. Esse jovem merece uma chance de brilhar, escreviam alguns. Outros ironizavam. Dinheiro não compra classe, e a prova está nesse vídeo. Sofia acordou no dia seguinte com o celular tomado por mensagens e notificações. Quando percebeu que se tornara alvo de piadas e críticas, seu rosto ficou pálido. Isso não pode estar acontecendo, estão me difamando, disse furiosa, arremessando o aparelho contra a cama. Tentou ligar para alguns amigos influentes, mas a maioria evitava atender. Os que respondiam apenas falavam em tom distante, como se já não quisessem se associar à sua imagem. Do outro lado da cidade, Charles assistia ao vídeo em silêncio. O homem, que até então se mantinha afastado das decisões da filha, sentiu-se profundamente envergonhado. Chamou sua assessoria e declarou em voz firme. A partir de hoje, Sofia não responde mais pelos negócios da família. Ela provou não ter maturidade para representar o nosso nome. Retomarei a direção imediata da empresa. Quando questionado se daria uma segunda chance à filha, respondeu friamente. Ela precisa aprender com as consequências. Enquanto não entender o valor da humildade e do respeito, não terá mais privilégios. A notícia rapidamente chegou a Sofia. O pai havia suspendido sua posição e cortado os cartões ilimitados que usava sem pensar duas vezes. Restava-lhe agora apenas uma mesada controlada, bem inferior ao que estava acostumada. Ao ouvir a decisão, ela explodiu em prantos. Meu próprio pai me humilha diante de todos, gritava, mas no fundo sabia que o erro fora seu. Ainda assim, preferiu alimentar o ressentimento, culpando o mendigo e os convidados que espalharam o vídeo. Enquanto Sofia afundava em vergonha, Miguel conhecia um dos raros momentos de esperança em sua vida. Instalado no quarto de hóspedes da casa de Lorenzo, deitou-se em uma cama macia pela primeira vez em anos. Antes de adormecer, comentou com gratidão. Eu não sei como agradecer por tudo, Lorenzo. Prometo que não vou decepcioná-lo. O gerente, que arrumava algumas roupas de cama, sorriu e disse. A vida é feita de recomeços, Miguel. Aproveite o seu, porque sei que tem muito mais a oferecer do que imagina. Enquanto o jovem encontrava um lar temporário e a chance de um emprego honesto, Sofia, em sua mansão silenciosa, encarava a solidão. Os corredores que antes estavam cheios de convidados agora pareciam frios e vazios, e pela primeira vez ela sentiu o peso de não ter ninguém disposto a defendê-la. Miguel já estava há alguns dias no restaurante,
e sua vida começava a ganhar um ritmo diferente. Acordava cedo, ajudava Lorenzo a abrir as portas, organizava as mesas, varria o chão e ainda se oferecia para auxiliar na cozinha quando alguém precisava. Mesmo sendo um serviço simples, ele desempenhava tudo com seriedade, como se aquele fosse o trabalho mais importante do mundo. Os clientes começaram a notar sua dedicação e alguns até comentavam com Lorenzo: "Esse rapaz parece feliz só por estar aqui. É raro ver alguém trabalhar com tanto empenho." O gerente respondia apenas com um sorriso discreto, sabendo que aquele recomeço era um passo essencial para o amigo. À noite, quando voltavam para casa, Lorenzo preparava algo para comer e insistia que Miguel se sentasse à mesa como igual. Em uma dessas conversas, o gerente disse: "Percebo que você se esforça além do esperado, e isso é bom, mas não precisa provar nada para mim, Miguel. Basta continuar sendo honesto e trabalhador." O jovem respondeu com firmeza: "Não é apenas por você, Lorenzo, é por mim. Quero olhar no espelho e lembrar que não desperdicei a chance que recebi. Cada prato lavado, cada mesa arrumada é uma vitória para quem antes não tinha nada." Alguns dias depois, ao retornar do restaurante exausto, Miguel encontrou um envelope sobre a cama. A caligrafia era refinada, diferente do que estava acostumado a ver. Abriu com cuidado e começou a ler. A cada linha, seus olhos se arregalavam. "Caro Miguel, aqui é benigno. Estive na festa em que você tocou e fiquei impressionado com seu talento. Quero convidá-lo para participar de uma série de concertos, onde poderá mostrar ao público o que sabe e ainda desenvolver sua carreira como pianista. Estarei aguardando sua resposta." Ele releu o convite várias vezes, sem acreditar. "Um homem como ele me convidando? Isso parece um sonho", murmurou, deixando o papel sobre a cama, enquanto passava as mãos pelo rosto. Na manhã seguinte, levou a carta até Lorenzo. Sentou-se na pequena sala e entregou o envelope, dizendo com hesitação: "Eu não sei o que fazer. Parece uma oportunidade única, mas acabei de começar no restaurante. Você me deu abrigo, me deu trabalho, como posso virar as costas logo agora?" Lorenzo leu com atenção, levantou o olhar e falou sério: "Esse homem é conhecido, Miguel. Se ele acredita em você, é porque realmente enxergou algo que poucos viram. Não é qualquer convite. Mas entendo sua dúvida." O jovem insistiu: "Não quero que pense que sou ingrato. Esse emprego significa mais para mim do que qualquer coisa. É a primeira vez que sinto que faço parte de algo. Abandonar isso parece errado." Lorenzo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois se encostou na cadeira e respirou fundo. "Miguel, há algo que ainda não te contei. Essa vaga que ofereci no restaurante não existe. Não havia nenhuma posição para contratar alguém. Eu inventei o cargo apenas para que você tivesse um motivo para acreditar que poderia se levantar. Quem paga pelo seu trabalho sou eu, do meu bolso. Fiz isso porque sabia que, sem um empurrão, você não teria forças para acreditar em si mesmo." Miguel ficou paralisado, encarando o amigo sem saber como reagir. "Você fez tudo isso por mim sem pedir nada em troca? Então eu estava trabalhando só porque você inventou um emprego?" perguntou com a voz embargada. Lorenzo assentiu e explicou: "Sim, e faria de novo. Não queria que pensasse que era caridade. Precisava que acreditasse que tinha valor. Mas agora esse convite prova que eu estava certo. É hora de aceitar, porque seu talento não pode ser escondido lavando pratos. Você pertence a um palco, não a uma cozinha." As lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel, que se levantou e abraçou o amigo com força. "Nunca imaginei encontrar alguém tão generoso. Você mudou minha vida, Lorenzo. Se eu aceitar essa proposta, será para honrar o que fez por mim. Não esquecerei nunca", disse entre soluços. O gerente sorriu e respondeu: "Então vá em frente. O mundo precisa conhecer o pianista que vi naquela noite. Eu estarei aqui, torcendo por você, sempre." Enquanto Miguel vivia esse momento de esperança, Sofia enfrentava dias cada vez mais sombrios. A vergonha do vídeo ainda circulava pelas redes sociais, e agora, sem o poder do cargo que perdera, sua vida parecia minguar. Decidiu procurar Charles em seu escritório, acreditando que poderia convencê-lo a mudar de ideia. Entrou na sala com um semblante forçado de humildade e começou: "Pai, eu sei que errei, mas estava nervosa naquela festa. Foi um momento infeliz. Não mereço ser punida assim. Preciso que me devolva a posição. Posso mostrar que aprendi." Charles fechou lentamente a pasta de documentos que analisava e a encarou. "Não se trata de um erro isolado, Sofia. Trata-se da forma como tem vivido. Você acreditou que riqueza é um salvo-conduto para humilhar os outros. Isso não é liderança, é tirania.
Eu não admito que alguém com meu sobrenome se comporte dessa forma. Sofia tentou argumentar. Mas eu posso mudar, só preciso de outra chance. O pai manteve o tom firme. Não terá posição nenhuma até provar com atitudes que é capaz de respeitar os outros. Quero ver você conquistar confiança de verdade, sem arrogância. Até lá, viverá com a mesada que determinei, e nada além disso. Ela sentiu o chão fugir sob seus pés. Você está me rebaixando diante de todos, disse em prantos, mas Charles encerrou a conversa. Estou apenas mostrando que seu nome não é escudo contra consequências. Se quiser ser respeitada, terá de aprender sozinha o caminho. Sofia saiu dali com o rosto marcado pela raiva e pela vergonha. Pela primeira vez, percebeu que o pai não estava disposto a protegê-la de si mesma. Naquele mesmo dia, Miguel guardava cuidadosamente a carta de Benigno no bolso, sentindo que sua vida estava prestes a mudar. Lorenzo, ao observá-lo, disse em tom tranquilo: "Agora é com você, Miguel. O próximo passo precisa ser seu." E o jovem, ainda emocionado, respondeu: "Prometo não desperdiçar essa chance, não por mim apenas, mas por você também." Miguel respirou fundo antes de responder à carta de Benigno. A decisão estava tomada. Ele aceitaria o convite. Quando contou a Lorenzo, fez questão de deixar claro: "Não é fácil me afastar do restaurante, mas sei que esta é a chance da minha vida. Quero que saiba que só estou aqui porque você acreditou em mim." Lorenzo colocou a mão em seu ombro e respondeu: "Eu já disse, Miguel, esse era o seu destino. O restaurante sempre vai estar de portas abertas, mas você pertence a OS Palcos. Não tenha medo de mostrar ao mundo o que sabe fazer." A primeira apresentação aconteceu semanas depois em um pequeno teatro, e Miguel entrou no palco vestindo um terno simples, mas com a postura firme de quem já não era mais o homem que vivia pedindo comida nas ruas. Ao tocar, deixou a plateia em silêncio absoluto, e ao final foi aplaudido de pé. Nos dias seguintes, jornais locais começaram a publicar matérias sobre o ex-mendigo pianista, que emocionava multidões com sua história de superação. O nome dele começou a circular em ambientes cada vez maiores, e novos convites para apresentações não paravam de chegar. Enquanto Miguel construía esse caminho, Lorenzo observava algo curioso acontecer em seu restaurante. Clientes apareciam não apenas para comer, mas para conhecer o lugar onde o pianista havia começado sua nova vida. Alguns pediam para falar com ele, outros faziam questão de cumprimentar o gerente e dizer que admiravam a generosidade que teve ao estender a mão. Com isso, o movimento aumentou consideravelmente. Lorenzo comentava com seus funcionários: "Não é a comida que ficou diferente, é a história que agora acompanha cada prato." O sucesso do Miguel trouxe luz para todos nós. Ele sabia que a prosperidade do restaurante estava ligada à amizade sincera que havia construído. Do outro lado, Sofia vivia dias de constrangimento e impotência. Charles retomara o comando da empresa e passava a maior parte do tempo vigiando de perto os negócios, impondo limites severos à filha. Quando ela tentou convencê-lo novamente de que podia assumir responsabilidades, recebeu apenas um olhar frio e a resposta curta: "Você terá de provar na prática que mudou, Sofia. Palavras não me bastam mais." Assim, passou a viver sob constante vigilância, sem liberdade para tomar decisões importantes, vendo colegas de sua idade alcançar posições de liderança, enquanto ela amargava a perda de status. O contraste entre os caminhos ficou ainda mais evidente em uma noite especial, quando Miguel se apresentou em um teatro maior, dessa vez com plateia lotada e presença de personalidades importantes. Charles, curioso para testemunhar o talento do rapaz que havia impressionado a todos, decidiu comparecer discretamente. Sofia também estava presente, sentada em um camarote, mas preferiu não se aproximar de ninguém para evitar olhares de julgamento. Quando Miguel se sentou ao piano, anunciou que dedicaria a peça à memória de uma mulher que ele nunca conheceu, mas que soube ser inspiração para muitos: a mãe de Sofia. "Quero honrar alguém que amava esta música e que deixou lembranças fortes em quem a conheceu", disse com humildade. As primeiras notas ecoaram, e Charles imediatamente sentiu um aperto no coração. Reconheceu a melodia que a esposa escutava sem cessar, e fechou os olhos tomado pela emoção. Murmurou baixinho: "Ela está aqui. É como se estivesse aqui de novo." O público foi arrebatado pela intensidade da interpretação. Ao terminar, o teatro inteiro levantou-se em aplausos estrondosos. Charles enxugou discretamente as lágrimas, impressionado não apenas pelo talento, mas pela nobreza do gesto. Pensou consigo mesmo: esse jovem, que não tinha nada, mostrou mais honra e coração do que minha própria filha, que teve tudo nas mãos e desperdiçou.
Sofia, no camarote, observava a cena com expressão amarga. Sabia que a homenagem era também um espelho de sua própria falha, e pela primeira vez, sentiu profundamente o peso de seus erros. Após a apresentação, Miguel encontrou Lorenzo nos bastidores. O gerente o abraçou e disse com orgulho: "Eu sabia que esse dia chegaria, mas confesso que ver isso de perto é mais emocionante do que imaginei. Você não é apenas um pianista, Miguel, é um exemplo de vida." O jovem sorriu e respondeu: "E nada disso teria sido possível sem você. Nossa amizade é meu bem mais precioso. Posso conquistar palcos, mas sei que sempre terei em você meu verdadeiro alicerce." Lorenzo, com os olhos marejados, apenas completou: "Então siga, amigo, e leve nossa história junto de cada nota que tocar." Enquanto a amizade se fortalecia, Sofia deixava o teatro sem falar com ninguém. Caminhou pelos corredores de cabeça baixa, sentindo a distância que havia entre ela e aquele jovem que um dia tentou humilhar. Em seu íntimo, o arrependimento começava a se acumular, mas ainda sem gerar a transformação necessária. Estava diante de uma vida que exigia humildade para ser reconstruída, mas não sabia por onde começar. Assim, o destino de cada um ficou marcado de forma clara. Miguel, antes mendigo, tornava-se símbolo de dignidade e talento, reconhecido por plateias e respeitado por seu caráter. Lorenzo, o amigo que acreditou nele, via seu restaurante prosperar como reflexo da bondade que praticou. Sofia, outrora arrogante e poderosa, enfrentava as consequências de suas escolhas, vivendo limitada e sob os olhos vigilantes do pai, obrigada a lidar com a vergonha de um nome que já não impunha respeito. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.